A tensão entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal atingiu um novo patamar com a recente manifestação da Procuradoria-Geral da República contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O caso, que envolve a prisão preventiva de um réu dos atos de 8 de janeiro, reacendeu o debate sobre os limites do poder judiciário, a independência entre as instituições e os erros processuais que podem comprometer a credibilidade das decisões da mais alta corte do país. A narrativa começa com o episódio da prisão de Dívânio Natal, acusado de incitação ao crime e associação criminosa. Ele cumpria medidas cautelares em sua cidade de origem, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, comparecendo regularmente ao fórum para registrar presença. Um erro de comunicação interno, entretanto, fez com que a justiça local informasse ao Supremo dados incorretos, dando a entender que o réu havia descumprido as condições impostas. A partir dessa informação, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do acusado, alegando que ele estaria foragido. Quando a Polícia Federal chegou à residência de Dívânio, encontrou-o normalmente em casa, utilizando o equipamento de monitoramento. Mesmo assim, ele foi detido. Esse detalhe aparentemente técnico acabou se transformando em um caso emblemático sobre a relação entre o rigor judicial e os princípios básicos de garantia individual. A defesa de Dívânio apresentou provas de que o acusado jamais descumprira as medidas impostas, incluindo registros de comparecimento no fórum local e relatórios da tornozeleira. O caso ganhou repercussão quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou oficialmente reconhecendo a irregularidade da prisão. Em documento enviado ao Supremo, Gonet afirmou que os fatos confirmam as alegações da defesa e que o réu vinha cumprindo todas as obrigações legais antes da prisão, recomendando a imediata revogação da medida. O gesto da PGR foi interpretado como uma quebra de alinhamento institucional, especialmente porque o próprio Gonet havia sido indicado ao cargo com apoio do ministro Alexandre de Moraes. A crítica pública ao erro do Supremo foi recebida como um sinal de insatisfação crescente dentro da Procuradoria, que, nos bastidores, vinha acumulando divergências quanto à condução de processos relacionados aos eventos de 8 de janeiro. A manifestação da PGR não apenas expôs uma falha processual grave, como também abriu espaço para um debate mais amplo sobre a responsabilidade das autoridades judiciais diante de equívocos que privam cidadãos de sua liberdade. Para especialistas em direito constitucional, o episódio é um marco simbólico. Representa o momento em que a instituição encarregada de fiscalizar a legalidade das ações do Estado reconhece publicamente que um dos principais ministros do Supremo incorreu em erro. Juristas ouvidos por diversos veículos de imprensa destacam que a separação entre acusação e julgamento, princípio basilar do Estado de Direito, se fragiliza quando decisões são tomadas sem verificação adequada dos fatos. O erro, segundo eles, não é apenas individual, mas estrutural, revelando falhas de comunicação e controle interno entre os diferentes níveis do sistema de justiça. A defesa do réu argumentou que o caso não se trata de mera falha burocrática, mas de um abuso que ilustra o tratamento desigual dado aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo os advogados, há um padrão de decisões preventivas desproporcionais, baseadas mais em presunções políticas do que em provas concretas. A advogada responsável pela ação, Taniele Teres, classificou a sequência de equívocos como grotesca, chegando a descrevê-la como diabólica, em razão do desprezo demonstrado pela verdade dos fatos. Sua declaração, reproduzida amplamente, simbolizou o sentimento de parte da sociedade que enxerga nos recentes processos uma sobreposição de autoridade judicial sobre direitos fundamentais. Dentro do Supremo, a reação foi de silêncio. Nenhum ministro se pronunciou oficialmente sobre a manifestação da PGR. A ausência de resposta foi interpretada como uma tentativa de minimizar o impacto político da situação, mas acabou produzindo o efeito contrário. O silêncio reforçou a percepção pública de que há resistência em reconhecer erros, mesmo diante de evidências claras. Essa postura trouxe à tona antigas críticas de que a Corte, ao acumular funções investigativas, acusatórias e julgadoras,
corre o risco de comprometer a imparcialidade que deveria caracterizar suas decisões. O caso também reavivou memórias de outros episódios controversos envolvendo o ministro Moraes, em que medidas consideradas excepcionais se tornaram objeto de questionamento. Entre eles, a suspensão de perfis de parlamentares e jornalistas nas redes sociais e a abertura de inquéritos sem provocação do Ministério Público. Para muitos observadores, o episódio de Divânio Natal é o primeiro em que um órgão de alta hierarquia do próprio sistema judicial confronta diretamente uma decisão do ministro, conferindo nova dimensão ao debate sobre abusos de autoridade e autocontenção institucional. No campo político, a repercussão foi imediata. Parlamentares de oposição aproveitaram o caso para reforçar críticas antigas ao que chamam de supremacia judicial e pediram a revisão de todas as prisões relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Já setores governistas adotaram uma postura mais cautelosa, tentando evitar que o episódio se transforme em uma crise entre o Executivo e o Judiciário. Fontes próximas ao Palácio do Planalto afirmam que o governo acompanha a situação com preocupação, especialmente por envolver um ministro que tem desempenhado papel central em temas sensíveis para a estabilidade institucional. A Procuradoria-Geral, por sua vez, busca equilibrar o discurso técnico com a necessidade de preservar o diálogo entre as instituições. Em sua manifestação, Gonê adotou tom moderado, evitando termos de confronto, mas deixando claro que o erro é incontestável. Seu texto afirma que, diante das evidências, não há justificativa para a manutenção da prisão, recomendando que o réu volte a cumprir apenas medidas cautelares. Essa formulação foi interpretada como uma tentativa de corrigir o erro sem agravar o embate político, embora o impacto simbólico da decisão tenha sido inevitável. Nos bastidores do STF, o episódio reacendeu discussões sobre a necessidade de revisar procedimentos internos. Alguns ministros reconhecem reservadamente que a concentração de poderes investigativos nas mãos de um único gabinete tem gerado distorções. A falta de mecanismos de controle cruzado e a ausência de revisões independentes aumentam o risco de decisões baseadas em informações incompletas ou equivocadas. O caso de Divânio, afirmam, é um alerta para repensar o modelo de condução dos inquéritos, especialmente aqueles de natureza política. O debate extrapolou o meio jurídico e alcançou as redes sociais, onde a história se espalhou rapidamente. Nas plataformas digitais, milhares de comentários expressaram indignação com a prisão injusta e cobraram responsabilização. Hashtags relacionadas ao caso figuraram entre os assuntos mais comentados, enquanto jornalistas e analistas políticos discutiam as implicações do episódio para a imagem do Supremo. Muitos destacaram que o problema vai além do erro individual, refletindo uma crise de confiança entre o cidadão e as instituições encarregadas de zelar por seus direitos. À medida que a pressão aumenta, cresce também a expectativa sobre como o Supremo reagirá formalmente à recomendação da PGR. Embora a tendência seja pela revogação da prisão, o caso deixa um rastro de desgaste. Mesmo que o réu seja libertado, permanece a pergunta sobre quem será responsabilizado pelo erro e quais medidas serão tomadas para evitar que situações semelhantes se repitam. O tema, inevitavelmente, abre espaço para uma discussão mais profunda sobre a transparência e a prestação de contas de autoridades que concentram poder decisório. Em termos mais amplos, o episódio ilustra o delicado equilíbrio entre o combate a ameaças institucionais e a preservação das garantias individuais. A linha que separa o zelo pela ordem democrática do abuso de poder é tênue, e a confiança pública depende da capacidade das instituições de reconhecer e corrigir seus próprios erros. Quando isso não ocorre, o risco é que a autoridade se transforme em autoritarismo e que o exemplo vindo de cima alimente a descrença na justiça. O caso de Divânio Natal, portanto, transcende a figura do réu e do ministro envolvido. Ele simboliza o ponto de inflexão de um modelo de atuação que vem sendo questionado por juristas, políticos e cidadãos. A manifestação da PGR, longe de ser apenas um ato jurídico, é um gesto político e institucional de grande relevância. Representa um raro momento,
em que o Ministério Público decide enfrentar publicamente o Supremo, defendendo princípios fundamentais que sustentam a democracia: legalidade, proporcionalidade e responsabilidade. O desfecho ainda está em aberto, mas uma coisa é certa: o episódio marcará o debate sobre os limites do poder no Brasil contemporâneo e será lembrado como um divisor de águas entre a complacência institucional e a necessidade de revisão das práticas judiciais. Enquanto isso, o país observa, atento, mais um capítulo da longa tensão entre as engrenagens do poder e as exigências da justiça.